Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar mais uma vez as lições bíblicas da CPAD na classe dos adultos. Nós estamos estudando o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5. Lição de número 5, mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição aí, nos ajude, a chegar aí. Nós estamos aí numa meta para chegarmos a 1000 inscritos. Se você se inscrever, vai nos ajudar. Acionar o sininho das notificações, que isso é muito importante. Assistir o vídeo até o final também, Para você, talvez você é novo aqui e não conhece meu conteúdo, assista o vídeo até o final, deixa o like. Se não gostou de alguma coisa, deixa o dislike, e deixe nos comentários alguma crítica construtiva para nós melhorarmos aqui o nosso canal. E também que você possa compartilhar este canal nas suas redes sociais, para nos ajudar aí a alcançar mais pessoas. Então vamos lá para a lição de número 5 da classe dos adultos. Tem por título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. O texto áureo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A verdade prática da nossa lição diz: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Também a leitura bíblica em classe é importante que você faça aí na sua casa. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 até o 25, e também no capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Está aí na sua revista, mas talvez se você não está acompanhando com a revista, você pode acompanhar aí na Bíblia, Vai estar aqui na tela e você pode estar acompanhando a leitura bíblica em classe. A lição, ela está dividida, vamos ver aqui ter uma visão geral de toda a lição, em 3 pontos. O primeiro, a centralidade da pregação de Paulo. O segundo, expressões-chave da doutrina de Paulo. Vamos ver quais são essas expressões que ele usa. E também o tópico 3, os efeitos da mensagem da cruz. Então a lição ela está dividida em 3 pontos, essa é uma visão geral, e todos os seus pontos têm as suas subdivisões. Então vamos lá para a introdução, A introdução diz que Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. Então Paulo, nós já vimos o encontro de Paulo com Cristo no caminho de Damasco, e ali ele se converteu, e aí ele passou a pregar esse Jesus. Então a mensagem central de Paulo era Jesus e este crucificado. Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem de Paulo girava em torno de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, tudo girava em torno do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós vamos estar estudando nesta oportunidade. Vamos então para o primeiro ponto, a centralidade da pregação de Paulo. Então nós vamos ver aqui que, como eu já disse, Paulo ele pregava Cristo e este crucificado. O subtópico 1 diz: o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Tem uma parte da nossa revista aí, desse tópico, que diz: por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Então nós podemos ver que
o ministério de Paulo girava em torno da pregação do Cristo crucificado, que era a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo, que na verdade era um contraste com a sabedoria humana, com a sabedoria dos homens, né? Com a sabedoria dos gregos. Então nós podemos ver que a mensagem do Cristo crucificado era uma mensagem que para essas pessoas que não criam, que não tinham a revelação do Cristo crucificado, era loucura. Paulo mesmo diz, né, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 18, que é o primeiro versículo aí da leitura bíblica em classe, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então Paulo girou o seu ministério em torno da crucificação, do Cristo crucificado, né? A mensagem de Paulo era uma mensagem cristocêntrica, não egocêntrica, né? Mas cristocêntrica. Ele tinha sempre a intenção de mostrar Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Subtópico 2 diz: a cruz, a palavra da cruz é loucura, é a loucura da pregação. Nós já acabamos de ler o versículo de 1 aos Coríntios 1,18, né? Falando que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles, ou seja, para os gregos, né, que buscavam sabedoria, para os judeus que buscavam um sinal, acreditar que um homem crucificado, né, ele poderia ser instrumento de salvação, soava como tolice aos ouvidos dos judeus e aos ouvidos dos gregos, dos gentios, porque na mente deles não tinha lógica um condenado à crucificação ser um instrumento de Deus para o perdão dos pecados. Isso aí para eles era inadmissível. Por isso que para eles a palavra da cruz era loucura, né? A pregação da cruz era loucura. Eles não tinham como acreditar nisso, né? Como acreditar que um homem crucificado ele poderia trazer salvação a toda a humanidade. É por isso que a palavra da cruz é a loucura da pregação. E até hoje, né? Até hoje, quando se prega a mensagem da cruz, ela é loucura para muitos, que não entendem, que não têm a inspiração e o convencimento do Espírito Santo na vida dele. Então, para eles, a palavra da cruz é loucura. Subtópico 3, para os judeus e para os gregos. Os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis. Os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. É o que eu disse, né? Eles queriam algo os judeus queriam algo que mostrasse um sinal que aquela mensagem era verdadeira. Os gregos queriam um argumento filosófico que mostrasse que aquela pregação era verdadeira. Mas, na verdade, a mensagem do Evangelho, ela era simples aos olhos dos judeus e aos olhos dos gregos. Porém, para Paulo e para os salvos, a mensagem da cruz, mesmo simples, né, se comparando à sabedoria dos gregos, aos argumentos filosóficos dos gregos, mesmo simples aos olhos dos judeus, aos olhos dos gregos, ela era o poder de Deus para a salvação de todo aquele
de todo aquele que crê. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê, né? Ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que entregar a sua vida a Cristo. Então, esse ponto, número 1, nós vimos aí a centralidade da pregação de Paulo, né? A síntese do tópico 1 diz: Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem de Paulo. Então ele pregava a Cristo crucificado. Então vamos para o ponto de número 2, expressões-chave na doutrina de Paulo. Subtópico 1, o Evangelho de Cristo. Então aqui nós vamos ver 3 expressões que Paulo usava muito nas suas pregações, que são os 3 subtópicos deste tópico 2. Primeiro, Evangelho de Cristo. Então, ele usa isto, né, em Romanos 1,16, falando do Evangelho de Cristo. No Novo Testamento, essa expressão, né, aparece 76 vezes, as 76 ocorrências desta palavra no Novo Testamento. E 54 delas foi Paulo que usou esta expressão, né? Evangelho de Cristo. Então nós encontramos nas cartas de Paulo, das 76 ocorrências desta palavra, 54 são encontradas nas epístolas de Paulo. Lá no finalzinho desse subtópico diz o seguinte: o seu evangelho era a manifestação do poder de Deus. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Então Paulo, quando ele escreve aos Romanos, né, no capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz que, olha o que a Bíblia diz, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo, a expressão que ele usava muito. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então aqui nós vemos que Paulo usava muito esta expressão, Evangelho de Cristo. Então o Evangelho é a manifestação do poder de Deus na vida do pecador, né? É o poder de Deus que transforma a vida do pecador. É o poder de Deus que muda, que salva, que restaura a família, que restaura a moral, que restaura o caráter, que restaura a saúde. É o poder de Deus agindo, né? Quando alguém anuncia o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus manifestando sobre o homem. Subtópico 2 diz Cristo crucificado. Nós temos aqui um texto bíblico na Nova Almeida Atualizada que diz, né, a parte B do versículo: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então Paulo está indagando aos Gálatas, né? Vocês não receberam a mensagem de que Jesus Cristo foi crucificado? Então aí ele usa a expressão Cristo crucificado, que era a mensagem central de Paulo, né? No finalzinho desse ponto, diz assim: não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Então aqui o autor, o pastor Elianai Cabral, ele faz uma exortação, né? Nós precisamos pregar mais Cristo crucificado. Nossa mensagem precisa ser cristocêntrica. Nossa mensagem precisa ser voltada para Cristo, sempre tendo Cristo no centro
da nossa mensagem. Não anunciarmos, né, aquilo que a Bíblia não ensina. Hoje nós estamos vendo e ouvindo muitas pregações falando de vários assuntos, porém, nós estamos talvez ausentes desta mensagem verdadeira: Cristo crucificado. Subtópico 3, Cristo ressurreto. Diz aí na revista que não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Então, quando Paulo ele pregava o Cristo crucificado, né, quando ele pregava o Evangelho de Cristo, ele também mostrava a importância da ressurreição de Cristo, porque sem a ressurreição a morte não teria sentido. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se Deus não tivesse ressuscitado a Cristo, ele teria sido um simples mártir, né? E a sua morte não teria efeito algum na nossa salvação. A morte de Cristo não teria tido efeito algum na nossa redenção se não houvesse a ressurreição. Paulo mesmo diz, né, que se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Por que acreditar, né, em uma pessoa que está morta? Né? Como tantos outros líderes religiosos que estão mortos. Jesus também morreu. Porém, ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para interceder por nós diante do Pai e nos dar a vitória. Então, esse ponto de número 3, nós aprendemos aí três expressões, né? Três expressões chaves da pregação de Paulo: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. A síntese desse tópico 2 diz: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto são expressões-chave da doutrina de Paulo. Então você vai encontrar, né, repetindo aqui, nas cartas de Paulo, 54 vezes, né, você vai encontrar 54 vezes a expressão Evangelho de Cristo, né, e vai encontrar muitas vezes a expressão Cristo crucificado e também sobre a ressurreição de Cristo. Então vamos para o terceiro e último tópico, os efeitos da mensagem da cruz. Quais os efeitos da mensagem da cruz? Primeiro, uma vida no poder de Deus. Então, quando nós cremos e aceitamos a mensagem da cruz, Deus nos faz viver uma vida no poder de Deus, uma vida sobrenatural. Deus pode nos usar para pregar o Evangelho com poder, ganhar almas para Jesus, curar os enfermos em nome dele, não no nosso nome, né? Expelir os demônios no nome dele, não no nosso nome, curar as feridas da alma de alguém com o poder da palavra, porque nós não podemos fazer com a nossa palavra. Tudo está à nossa disposição para vivermos uma vida no poder de Deus. É uma vida de humildade. Então a cruz, ela quebra todo narcisismo humano, né? Todo orgulho humano, todo antropocentrismo, né? Porque hoje o homem é o centro de todas as coisas. Para a filosofia do mundo, o homem é o centro de todas as coisas. Porém, para nós, Cristo é o centro de todas as coisas. Então ele nos faz, a mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Quando nós olhamos para a cruz, vemos que ele se humilhou e ele deixou o exemplo para nós vivermos também uma vida de humildade. E terceiro, qual é o terceiro efeito da mensagem de Cristo ou da mensagem da cruz? Uma vida na dependência do Espírito Santo. Quem aceitou a mensagem da cruz sabe que ele agora precisa ter consciência
das suas fraquezas humanas, das suas limitações e saber que ele depende total e exclusivamente de Deus. Então a mensagem da cruz, ela produz uma vida na dependência do Espírito. Então nesse ponto nós vimos aí 3 efeitos, produzidos pela mensagem da cruz. Uma vida no poder de Deus, uma vida de humildade e uma vida na dependência do Espírito. Vamos encerrar aqui com a síntese do tópico 2, que diz: os efeitos da mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida de poder, de humildade e dependência do Espírito Santo. Então você que é um cristão que prega a palavra, talvez não é um pregador de púlpito, mas anuncia o Evangelho, não se esqueça, anuncia Cristo e este crucificado. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.